Miro, você acredita que a CPI vai ser instalada de fato? Porque Rodrigo Pacheco, né, precisa analisar, precisa fazer a abertura de fato, a leitura ali para que a comissão possa dar início aos trabalhos. E assim, Arthur Lira, gente, se tivesse alguma participação da Câmara nessa abertura de CPI, já seria descartada de imediato, né? A gente viu agora as imagens, inclusive, ali de Arthur Lira, ao lado do Pedro Guimarães, do Jair Bolsonaro, mas Rodrigo Pacheco parece ser ali uma voz um pouco dissonante ali no Congresso. Você acredita que possa ser instalada de fato? A impressão que eu tenho, Thalita, ele, num primeiro momento, teve o mesmo comportamento que ele teve com a CPI da Covid. Ele bloqueou. Né? Ele disse... Sim. O argumento que ele usou agora foi diferente da CPI da Covid. A CPI da Covid não tinha nada a ver com o ano eleitoral. Agora ele falou assim, não, o ano eleitoral prejudica uma CPI. Né? Ela influencia demais uma CPI, nesse sentido eu não sou favorável. Só que parece que ele está mudando de opinião. O Pacheco, ele é um... ele é um bicho espertinho, ele vai negociando, você vê que ele é um dos recordistas em emendas parlamentares no orçamento secreto, ele vai negociando, ele faz jogo o tempo Sim. inteiro. Né? Então, até alguns dias atrás, até semana passada, quando foram coletadas as 28 assinaturas que já dariam condição de abrir, né, a CPI, até quinta-feira, sexta-feira passada, a impressão que dava era que o Pacheco ia sentar em cima, como ele sentou em cima da CPI da Covid. A CPI da Covid é bom a gente lembrar. Só saiu, não foi por vontade do Pacheco, foi por decisão do Supremo. Se não fosse o Supremo, não tinha CPI da Covid, Verdade. Que ficou conhecida como CPI do genocídio. Né? Ele sentou, porque ele tem o papel da leitura do requerimento. Ele pode segurar esse negócio. De ontem para hoje, algumas declarações dele mostram que ele está fazendo jogo. Já tem gente até dizendo que se ele anunciar o apoio à CPI do MEC, ele anuncia na sequência apoio ao Lula como presidente da República. O mineiro é esperto que nem o quê. Ele vai sentindo o bafo da Arapiraca, ele vai vendo onde ele se dá melhor. Ele não se deu bem na pretensão dele de ser candidato a presidente. Naufragou rapidinho, ele foi... Né, sumiu do PSD como candidato a presidente. Mas no Senado ele está sempre fazendo jogo. Ele tem mais uma eleição para a presidência do Senado. Ele pode estar negociando. Né? Ele é um negociador, é um político matreiro, político, dizem, né? É o típico político mineiro, é um bom negociador, vai lá fazendo... Né? Então, se fosse sexta, eu diria que ele ia fazer a mesma coisa que fez na CPI da Covid. Hoje eu já tenho dúvida... Né, se o gatinho não subiu no telhado, se ele não está dizendo o seguinte, eu acho que o Bolsonaro está indo para os beleléu, eu posso mudar de posição. Né? Isso é Sim. tudo motivo de barganha. Se ele topar ler o requerimento, está instalada a CPI. A manobra maior está sendo de liberação de emenda. Vários senadores que assinaram podem retirar. Por isso, inclusive, a preocupação do Randolph era o seguinte, não bastava ter as 27, né, atingir 28. É preciso ampliar muito, porque pode ter muita gente que desista. Você imagina o que está sendo aí negociado em termos de emenda parlamentar, né? Já são 5 bilhões que estão falando só nesse período. Né? E então é muita grana para a gente que está participando de eleição, que essa grana é fundamental para a eleição, para obras, tal e tal. Né? Vamos ver qual vai ser a atitude do Pacheco. Eu acho que mudou. No caso do Arthur, é isso que você disse. Se fosse na Câmara, isso não... Né? O Arthur agora resolveu fazer uma campanha em Alagoas, que é um negócio impressionante. Ele resolveu, ele é o soda, para não falar palavrão no programa. Né? A campanha é Eu Sou o Soda. Que é isso? Você está brincando? Soda do quê? Soda só se for de liberação de emenda parlamentar. Esse é mesmo um sodão. Né? Mas o Arthur Lira é isso. O Arthur Lira é totalmente casado. Mas também vamos ver até onde vai, porque... Fica aquela história. O Centrão, e o Arthur Lira é um dos cabeças do Centrão, junto com o Ciro Nogueira e tal, o Centrão ele não se vende. O Centrão se aluga. Ele vai até onde dá. Quando percebe que não dá mais, ele pula fora. Né? A história recente, desde a redemocratização, demonstra isso em todos os governos. Né? Então, mesmo Arthur Lira, Ciro Nogueira... Eles estão tateando, eles percebem, por exemplo, são do Nordeste, eles percebem o grande desgaste do Bolsonaro e a força que o Lula tem. Então, eles ficam numa situação difícil, eles fogem de palanque, eles evitam falar o nome do Bolsonaro nos seus estados. Né?
a vida é dura, é cruel. Mira, em relação às assinaturas da CPI, inclusive, há já uma fiscalização por parte da imprensa em relação aos nomes, né, que assinaram, são 31, se não me engano, até agora, por conta dessa possível distribuição de emendas e de muita grana rolando, para ver quem vai retirar a assinatura, porque daí esse nome vai ficar muito bem marcado, né? As pessoas que assinaram e, porventura, vierem a retirar o nome. É claro que a gente vai ter esse tipo de questionamento, né? Recebeu grana, recebeu emenda, porque não faz muito sentido, né? Então é para a gente ficar atento também em relação a isso. Uma última pergunta, na verdade nem é uma pergunta, eu acho importante a gente trazer essa decisão do TJ São Paulo, do Tribunal de Justiça, em relação à repórter a Patrícia Campos Melo, né? Por conta daquela insinuação que Bolsonaro fez. E é uma decisão muito importante de fato, né? Para que Bolsonaro saiba que ele não fica impune, que ele não pode dizer qualquer coisa em relação às mulheres, que ele não pode ofender a honra, como ele fez com a Patrícia. Então, é uma decisão. No meio desse mar de más notícias para mulheres, é uma boa notícia, a gente tem que comemorar de fato. Não, é isso. Nós estamos num período... o golpe de 16, a ascensão do Bolsonaro ao poder, do fascista ao poder, sabendo quem ele era, realmente destampou o esgoto, o bueiro do esgoto, né? Então você vê esses machistas, você vê esse procurador, esse cara de registro, as cenas são horripilantes, né? Você vê esse episódio agora com a atriz, a questão da adoção da criança, né? Realmente abriu a porta do inferno, né? Aparece todas essas coisas. A Patrícia tinha sido alvo, né, desse ataque que não dá nem para dizer que foi uma insinuação, ele foi explícito. Né? Ele foi explícito, não tocou uma matéria por sexo. Ou seja, é uma coisa de uma baixaria, né? É uma nojeira, é uma misoginia daquelas mais repugnantes possíveis, todas são. Né? Felizmente agora se corrige, né? Porque estava sinalizando que ele podia ficar liberado disso. O problema do Bolsonaro é que ele teve muita impunidade na vida, por isso que ele foi ficando cada vez mais violento e cada vez alimentando mais essa gadaiada violenta, né? Racista, machista, homofóbica, né? Devastadora tal. Essa decisão agora do Tribunal de Justiça de São Paulo, né, por 4-1, né, que até elevou a indenização, porque a indenização a princípio era R$20 mil, passou para R$35 mil, que é merreca, né? Mas ela tem uma simbologia muito grande. É o seguinte, não dá para ficar um presidente da República falando esse tipo de coisa, né? Porque só estimula a violência. O relatório que a Federação Nacional dos Jornalistas, que é a FENAGE, presidida pela Maria José, soltou no início desse ano, mostra, né? São centenas de casos de violências, de agressões verbais e físicas, inclusive contra jornalistas. Boa parte dessas agressões, violências, estimuladas pelo cara que ocupa o Palácio do Planalto. Né? Então, uma decisão como essa é para ser comemorada pelo movimento das mulheres, por todas as mulheres, comemorada por todos os homens contrários, né, ao machismo, à misoginia. É para ser comemorado pelos que lutam de fato pela liberdade de expressão, pela liberdade de imprensa, não a liberdade de imprensa dos monopólios midiáticos, a liberdade de imprensa mesmo, né? É uma decisão para comemorar. Isso é que vai acumulando, são as derrotas que o Bolsonaro vai acumulando. Ele vai acumulando. Ele, os seus bolsonaristas, essa semana teve uma derrota daquele Magno Malta, aquele ex-senador escroto, né, do Espírito Santo. Então, são várias derrotinhas, né, que vão tornando essa fera mais acuada. Essa fera pode tentar fazer besteira. Se vai dar certo ou não, como você diz, ele está mais isolado, está mais fragilizado. Se vai dar certo ou não é outra história, né? Sim. Mas ele tentar fazer besteiras. Importantíssima vitória, a Patrícia merece os parabéns, né? Guerreira, né? O livro dela é belíssimo, né? Sobre o que foi essa campanha de ódio, né? Tá aqui do lado, né? Um belíssimo livro, uma obra que ajuda a entender muito bem como funciona essas redes de fake news, de ódio, de violência. Importantíssima vitória da Patrícia, merece os parabéns.
Parabéns, é isso mesmo. E nessa lista de derrotas do bolsonarismo, hoje também teve uma decisão contrária a Bia Kicis, que vai precisar indenizar a Sâmia Bonfim e a Thalíria Petroni por ter divulgado uma imagem difamando as duas. E é muito interessante que a juíza do caso ainda diz assim, é muito contraditória o seu posicionamento, porque na justiça há várias ações de sua parte também pedindo indenização para pessoas que veicularam imagens suas difamatórias. Então, eu achei muito, muito interessante a juíza ter marcado esse ponto. Ô Miro, só para finalizar, me ajuda a responder aqui a um internauta, o Anderson Traud, ele perguntou assim, olha, se o Rodrigo Pacheco tem prazo para decidir, para ler, fazer essa leitura do pedido de CPI. E pelo que eu andei lendo, não há prazo. É esse o problema. Como você citou, na CPI da Covid, o STF precisou provocar Rodrigo Pacheco para que ele fizesse a abertura de fato. Então, não há prazo, Anderson. Os senadores apostam que a leitura será feita essa semana. Mas, bom, a gente já está na quarta-feira. É isso mesmo, né, Miro? É isso. O Randolph, inclusive, fala isso. O Randolph, num jogo bastante diplomático, na entrevista que ele deu, ele disse, não, eu confio plenamente que o presidente do Senado, que é um homem que defende a Constituição, é um homem com profundo conhecimento, né, do direito, né, que é um homem preocupado com a democracia, eu confio plenamente que ele vai fazer a leitura do requerimento e, com isso, a CPI é instalada. Né? O Renan Calheiros já, inclusive, anunciou, se a CPI for instalada, eu saio da campanha do meu filho aqui e volto para Brasília para ajudar na CPI. Né? Então, está se esperando, né, essa semana. Agora, é isso, ele pode segurar. No caso da CPI da Covid, a CPI do genocídio, né, a CPI do genocídio ele segurou 2 semanas. 2 semanas ele ficou segurando. Foi o Supremo que peitou, né, porque estava evidente, né, que era preciso investigar o que estava ocorrendo. No caso da CPI do MEC, do balcão de negócio do MEC, também as evidências estão caindo de madura. É um monte de evidência, né, da bandalheira que foi transformado o MEC. Então, vamos ver, mas ele não tem um prazo, pode tentar enrolar. É isso, me parece que ele andou mudando de posição da semana passada para cá, a conferir o que vai dar. Sobre a Bia Kicis, só uma observaçãozinha que eu tinha, quando você falou eu lembrei, você vê essa questão dos militares, como é um negócio que a gente vai precisar estudar mais, ouvir mais especialistas nesse tema, uma figura como esse professor Manuel Domingos, vários estudiosos do tema. Né? Recentemente, essa Bia Kicis recebeu uma medalha de pacificação das Forças Armadas. O que essa mulher fez em termos de pacificação? Ela só faz em termos de estimular ódio no Brasil. O que ela fez? Recebeu uma medalha dos milicos. Medalha dos milicos. Essa mesma, né, que, como disse a juíza que determinou agora a punição dela, fala, né? É uma pessoa que não tem moral nenhuma, né? Mas veja os milicos, a que ponto chegam os milicos brasileiros, aonde eles forem se enfiar, é bom que rapidamente tentem voltar atrás, porque está ficando cada vez, o desgaste do Bolsonaro vai respingar, como gosta de dizer o Bolsonaro, vai respingar nas Forças Armadas, elas que fiquem espertas. Talvez tenha que ficar mais 30 anos na caserna, como ficaram depois da desgraceira, né, do regime militar, da ditadura sanguinária, incompetente, inflacionária, dependente, né, militar. Né? É isso que são os milicos brasileiros, ficar esperto. É perigosa essa situação, dá para fazer barulho. Bolsonaro pode fazer muito barulho com essa tentativa de golpe, isso é um perigo. Miro, e a gente continua acompanhando essa história da CPI da Covid, não, do MEC, é claro, para ver se de fato Rodrigo Pacheco faz essa leitura da requisição. Miro, sempre bom conversar com você, muito obrigada. Que você melhore aí da dor do dente, viu? Torcendo, toma remédio, não merece não. Um beijão para você, bom trabalho por aí. Obrigado pela participação lá na entrevista do Barão com o Chico Pinheiro. Acho que foi legalzinha, né? Foi ótimo, pessoal. Vocês podem entrar, inclusive, está nas redes, está aqui na TVT também. Conversei pelo Centro Barão de Tararé com o Chico Pinheiro, foi super bacana. Vocês podem acessar a conversa com ele. Eu que agradeço o convite, viu, Miro? Obrigada, um beijo. Beijão, bom trabalho, tá? Até.